Fala pessoal, aqui Matheus Renan. Depois de muito tempo, mais de um ano, né? Um ano e alguns meses sem gravar vídeos novos aqui pro canal, eu resolvi voltar. Gosto muito de gravar os vídeos, só que acabei me desorganizando e não produzi mais conteúdo, mas prometo agora voltar em definitivo. Estou gravando agora nesse domingo, um caso bem rapidinho, um caso curto, mas apenas para voltar a produzir os conteúdos para o canal. Pretendo ficar postando vídeos às sextas-feiras. Eu considero que seja um dia mais propício para o tema do canal, que são histórias misteriosas, curiosas, etc. Espero que vocês gostem. Tenho plena consciência de que no começo do canal os conteúdos, os primeiros vídeos que foram postados foram bem recebidos, tiveram um número até razoável de curtidas para um canal totalmente iniciante. Recebi até elogios de pessoas conhecidas e desconhecidas, comentários. Então espero que vocês possam aproveitar, usufruir desse vídeo, gostar também, voltar a consumir o conteúdo produzido aqui no canal, apesar de todo esse hiato, esse tempo sem novas produções, novas gravações. E é isso. A partir de hoje, hoje excepcionalmente vai ser um vídeo gravado nesse domingo, para a gente voltar, para que eu possa sondar como é que vai ser a recepção do público. Espero que vocês divulguem, compartilhem, curtam o canal, mostrem para amigos, apresentem, comentem, divulguem, façam crescer. Eu vou deixar meu Instagram aqui no vídeo e também vou deixar a minha chave Pix, um e-mailzinho que eu criei para a chave Pix, e peço humildemente que vocês possam contribuir com o valor que vocês julgarem melhor. Se vocês gostarem dos vídeos que são produzidos aqui, do que é gravado, do conteúdo tal como ele é ensinado, tal como ele é mostrado, apresentado para vocês, para que, dá um certo incentivo para que eu possa continuar gravando vídeos aqui na internet, tá bom? Mas o dia normal de subir novos vídeos vai ser sempre às sextas-feiras. Então estou deixando aqui no vídeo, na edição, a chave do meu Pix, para que vocês possam fazer suas eventuais contribuições. Muito bem, no vídeo de hoje eu vou contar a história de Adriana Borges e o Capitão Abelha. A história de hoje, ela se passa na cidade de Palmas, capital dos Tocantins, no ano de 1991, e ela foi compartilhada só agora recentemente, há quase 4 anos, em maio de 2022, por uma jornalista chamada Adriana Borges. Ela é natural de Uberlândia, em Minas Gerais, estudou jornalismo, trabalhou em 1981 como assistente de rádio em Goiás, depois foi para Goiânia e em 1991 começou a trabalhar em uma rede de TV na recém-criada Palmas, capital de Tocantins. Vocês sabem que Tocantins é o estado mais novo, do Brasil, foi criado em 1989, salvo engano. E ela trabalhava na extinta TV Comunicatins, que posteriormente virou a TV Palmas, que era afiliada da TV Manchete. Então, ela era uma repórter, levava uma vida comum, até que um belo dia ela estava num horário de almoço. Ela não morava em Palmas, ela morava em uma cidade chamada Porto Nacional, que fica a 65 quilômetros da cidade de Palmas, e ela ia e voltava todos os dias para poder trabalhar. Então, no horário do almoço era um momento de descanso, um momento assim de relaxar. E ela estava num belo dia de junho daquele ano de 1991, descansando no horário do almoço, quando a recepcionista foi falar com ela e disse que um homem estava procurando por ela. Estava procurando por ela na recepção. Ela foi até a recepção para saber do que é que se tratava, o que é que estava acontecendo. E então ela encontrou com um homem que ela nunca tinha visto na vida. Mas assim que ela
viu o homem e assim que o homem a viu, a percebeu chegando ali à porta da recepção, já disse imediatamente: "É ela!" Exclamou: "É ela!" Como se a conhecesse de longa data. Ela riu, ficou meio assustada, ficou assim, sem muita reação. A recepcionista percebeu que ela não conhecia o cara, aparentemente, que ela ficou surpresa com aquele homem que ela nunca tinha visto na vida. E aí explicou para ela: olha, esse homem veio aqui procurar por você na recepção porque ele descreveu uma moça que só tem as suas características: alta, loira, de cabelos cacheados, e aqui só existe você com essas características, com essa descrição, que bate com essa descrição. Então ela achou aquilo tudo estranho, mas agiu com naturalidade. De acordo com o que ela descreve, esse homem tinha por volta de 40 anos de idade, aparentava ter por volta de 40 anos de idade. Era um homem que usava um chapéu com aba circular, daqueles grandes que servem para proteger do sol. Usava óculos com uma lente muito grossa, tinha uma mochila, usava botas, uma calça daquelas que são utilizadas para escalar montanhas, uma camisa verde neutro, um verde assim musgo, e além disso tinha uma pele clara, parecia ser uma pessoa bem saudável, era uma pessoa muito educada, falava com muita naturalidade, com muita tranquilidade, e disse que tinha ido até lá para poder pedir que ela fizesse uma reportagem sobre abelhas. Ele se autodenominou Capitão Abelha, não quis revelar o seu nome verdadeiro, o seu nome de nascimento, e disse que entendia muito de abelhas e que ele queria fazer uma reportagem naquela região sobre flores, sobre abelhas que produzem mel, sobre abelhas que não produzem mel, esse tipo de coisa. Ela insistiu com ele para que ele desse o seu nome verdadeiro, mas ele insistiu que chamasse só de Capitão Abelha. Ela então resolveu pedir para que ele esperasse um momento na recepção, porque ela precisava falar com a chefe de reportagem para saber se a chefe iria ou não aceitar fazer uma matéria com aquele tipo de assunto, com aquela pauta que não parecia ser uma pauta urgente, que chamasse tanta atenção ou coisa assim. Mas, para surpresa dela, a chefe dela disse que sim, poderia fazer uma reportagem sobre esse assunto sem nenhum problema. Então, eles marcaram e, num certo dia, eles iriam, todos, a equipe de reportagem, o Capitão Abelha, entrar no carro da equipe de reportagem para poder fazer aquela matéria sobre esse assunto. Então, no dia marcado, eles se encontraram, ele chegou pontualmente, entraram no carro e foram caminhando pela região que não era asfaltada. Vale lembrar que Palmas era uma cidade recém-criada, ela nem mesmo morava em Palmas, justamente porque não havia lugares para alugar, não havia lugar para morar, exatamente, era tudo ainda muito recente. Ela morou ali, ela já começou a trabalhar ali logo no começo da cidade, nos primeiros meses, no primeiro ano da cidade, por assim dizer. Então a cidade ainda não era asfaltada e tal, mas eles foram caminhando e ele foi parando, ele mandava o carro parar em alguns momentos, onde ele encontrava algumas flores e começava a falar sobre abelhas, sobre flores e coisas desse tipo. E ela observava que ele tinha muito conhecimento sobre o assunto. Ele parecia realmente ser uma pessoa estudada, quase como se fosse um acadêmico. Ele tinha um conhecimento de causa muito grande. Ele falava de um jeito que dava até a impressão de que ele tinha quase que morado em uma colmeia, na descrição dela, de acordo com as palavras dela. E além disso, ele tinha uma verdadeira fascinação pelas abelhas. Ele mesmo se chamava de Capitão Abelha. E ele chegou a dizer uma coisa que ela, na época, considerou muito absurdo, mas que hoje em dia todos nós sabemos que é verdade. Ele disse que as colmeias e as abelhas são tão importantes que se um dia as abelhas deixassem de existir, a humanidade seria extinta. Ela, no momento, achou um absurdo, mas hoje em dia nós sabemos que isso é verdade. Realmente as abelhas, elas têm um papel ecológico, um papel ambiental fundamental para a vida humana, né? Então ele não estava errado. Então ele apresentava um conhecimento de causa, falava com uma propriedade e era extremamente assim confiante no que estava dizendo, no conhecimento que era transmitido. Então, desse momento ela ficou surpresa, foi tudo muito rápido, era uma pessoa totalmente desconhecida. Ela nem chegou a questionar muitas coisas, como é que ele, por exemplo, a conhecia,
como que ele, ao tê-la visto pela primeira vez, tinha dito é ela, né, sendo que ele nunca a tinha visto antes, até onde ela sabia, pelo menos. Mas tudo aconteceu de uma maneira muito natural, em poucos dias. A matéria que ele pediu para fazer, a chefe aceitou. Enfim, as coisas foram acontecendo. Ao final das gravações da reportagem, ela perguntou novamente o nome dele para colocar nos créditos da TV e ele disse novamente: não, meu nome é Capitão Abelha, é assim que eu sou conhecido, é assim que eu quero ser chamado, e insistiu em não dizer qual era o nome dele. Ela acabou respeitando, já que ele não queria dizer, né? Então ia ser só Capitão Abelha mesmo. Quando ele foi chamado para entrar novamente no carro da equipe de reportagem para voltar para casa, para se dirigir para casa, ele disse que não ia precisar, que ia caminhar a pé mesmo. Ele tinha inclusive até outras coisas para fazer por ali e não aceitou a carona de volta. Então você percebe que é um sujeito totalmente assim, peculiar. Ele tinha um jeito meio excêntrico, meio esquisito, assim, meio próprio dele, mas ele conduzia a situação de uma maneira que todos se sentiam bem com ele. Inclusive a própria Adriana se sentia muito confiante, muito tranquila com ele. Mesmo que ele falasse ou agisse de maneira esquisita, ela não se sentia impelida a fazer muitos questionamentos, mesmo sendo uma jornalista. Ela confiava, a atmosfera em torno dele era uma atmosfera de muita confiança, de muita tranquilidade, de um modo geral. Ela descreve o Capitão Abelha como tendo olhos amarelo esverdeados, quase que transparentes, com uma certa luminosidade. Ela diz que essa parte superior do nariz, que costuma dividir de uma maneira mais destacada os olhos, no caso dele era baixa, quase não existia. Os olhos eram muito juntos, mas os óculos que ele usava, que tinham lente grossa, meio que não permitiam ver com maior clareza os olhos dele. Mas essa descrição ela fez dele, e isso foi uma coisa que ela considerou muito marcante. Mesmo depois de mais de 30 anos, ela guarda esse aspecto físico da fisionomia do rosto dele na memória. Além disso, tempos depois, né, ele volta a entrar em contato com ela, volta a procurá-la na sede da TV, e é muito interessante porque ela era uma repórter, ela era uma jornalista, então frequentemente ela saía, não estava na sede da TV, ela estava em algum lugar, passando a manhã ou a tarde toda fora da sede fazendo reportagens, mas sempre que ele procurava por ela para visitá-la, para falar com ela, e isso aconteceu várias vezes ao longo de alguns meses, ela sempre estava na sede, ela nunca estava fora. Sempre que ele ia procurá-la, por algum acaso, ela sempre estava presente. Então ele a procurou novamente numa sexta-feira e disse que estava indo para lá para meio que se despedir. Ele ia passar um tempo fora, ia se despedir e ele queria só dar um oi novamente para ela. Então ela perguntou para ele: onde é que o senhor vai ficar? Onde é que o senhor vai passar o fim de semana? Ele disse que ia, na verdade, passar o fim de semana. E ele disse que ia passar o fim de semana na Serra. E ela achou muito esquisito, muito estranho. Mas como assim o senhor vai passar o fim de semana na Serra? Lá não tem apartamento, não tem lugar para dormir, o senhor vai dormir no meio da terra, no meio, assim, naquele ambiente. Ele disse que sim. Ele fazia isso com frequência, passava a sexta, o sábado e o domingo, e só voltava na segunda, passava lá, apontou para um certo local e disse: olha, é normalmente ali que eu fico, naquela região ali, naquele local, eu fico, é lá onde eu vejo coisas acontecerem e onde eu faço os meus contatos. Olha como, né, uma coisa esquisita de se falar. Contatos, que tipo de contato ele ia fazer no alto da serra, em um morro? Que tipo de contato, do que ele estava falando exatamente? Ela achava isso curioso, intrigante, mas só depois que tinha se comunicado com ele, só depois que tinha falado com ele. Na hora ela meio que nem pensava muito nessas coisas. Então ele disse que estava passando lá só para se despedir dela, enfim, que ia passar o fim de semana lá. Basicamente, ela não questionava muito. 2 semanas depois, numa segunda-feira, ele aparece lá novamente. Ela, como eu disse, estava lá. E aí ela vai falar com ele. Eles costumavam conversar no pátio da TV, da sede da TV. E aí ela oferece para ele, ele oferece para ela, melhor dizendo, um raminho de flores cinzas. Que, apesar de serem cinzas, não estavam secas. Eram raminhos assim, com caule de 20 a 25 centímetros, bem pequenos.
E ele oferece para ela e pede para que ela guarde em um lugar seguro. E ela acabou guardando numa gaveta de roupas da casa dela, do quarto dela. Então, ele tinha acabado de chegar da serra. Era em mais uma desses fins de semana em que ele passava o fim de semana todinho na serra. E ele disse que aquele ramo de flores era um presente dos amigos dele. Os amigos dele tinham dado a ele essas flores. Não sei, não fica claro se para dar para ela de presente ou se para ele resolveu dar para ela de presente, mas era um presente dos amigos dele que ele tinha acabado de receber, sendo que ele tinha estado na serra. Aí fica a pergunta: que amigos eram esses com quem ele entrou em contato na serra, no alto do morro, né? Não, é uma coisa bem esquisita, né? Mas ela recebeu com tranquilidade, agradeceu e, como eu disse, guardou numa gaveta de roupas no quarto dela. Outro dia, em uma outra ocasião, ele apareceu lá novamente. Ele a visitava com uma certa frequência, isso meio que virou uma rotina, como dá para perceber. E ofereceu para ela um livro que ela não lembra de quem era, qual era o autor, mas lembra apenas que era um livro fino. Não lembra o nome do livro, mas lembra que era um livro que falava sobre a população intraterrena, os intraterrestres. Falava de dragões, criaturas que viveriam dentro da Terra, abaixo da superfície terrestre. Você percebe que é um conteúdo um tanto quanto conspiracionista, fala de seres que supostamente não existem, aparentemente não existem, mas ela disse que leu esse livro, achou esse livro muito interessante, gostou muito de ler o livro, apesar de não se lembrar do nome do autor, não se lembrar qual era o nome do livro, mas que era um livro muito fino e que ela leu e gostou bastante. E aí, posteriormente, numa outra visita dele, ela foi devolver o livro para ele, né? Agradeceu, disse que gostou muito, e ele exclamou o seguinte: é tudo muito interessante no mundo intraterreno. É tudo muito interessante no mundo intraterreno. Ele falou como se ele conhecesse o tal mundo intraterreno e como se conhecesse os habitantes de lá, enfim. Ela não lembra o que respondeu a isso, porque é um tipo de exclamação, é um tipo de fala, de afirmação que normalmente você responderia alguma coisa. Como assim? O mundo intraterreno é realmente interessante? Isso aqui não é uma ficção? Não é um livro de fantasia? Né? Mas ela não lembra o que respondeu a isso. Esses encontros com ele, de acordo com o que ela relata, eram meio que quase que místicos. É meio que rolava quase um clima de hipnose ali quando ela estava conversando com ele, né? Por assim dizer, da maneira como ela relata esses encontros. E isso aconteceu em julho, né? Tudo começou em junho, esses encontros, por último, com ele, aconteceram em julho. Quando foi em agosto, ele apareceu novamente. Apareceu novamente para falar com ela, disse que tinha passado um tempo fora. Ela até sentiu falta dele, porque já fazia alguns dias, algumas semanas, que ele não entrava em contato com ela, não a procurava na sede da TV para fazer visitas e enfim. E aí ele disse que tinha estado em casa, tinha ido para casa, tinha passado um tempo em casa e por isso tinha sumido, tinha dado um sumiço por um tempo. E aí voltou a falar com ela, como eu disse, eles sempre conversavam no pátio da sede da TV. E aí ela perguntou em determinado momento: qual é a sua cidade? E aí ele falou Minas Gerais. Não falou qual era a cidade, falou apenas o estado, Minas Gerais. Ela achou muito curioso e disse: eu também sou de Minas Gerais, eu nasci em Uberlândia. E aí ele disse: eu sei que você nasceu em Uberlândia e sei também que você, aos 9 anos de idade, quando tinha 9 anos de idade, viu uma luz muito forte que assustou você e fez você até cair da cadeira. Ou seja, ele relatou um episódio da vida dela, da infância dela, que ela não contava para as pessoas. Só quem sabia disso era ela e a mãe dela, porque ela no relato conta que quando ela tinha 9 anos de idade, ela estava ali às 3 horas da tarde merendando, sentou perto da janela e viu uma luz muito forte na janela, uma luz tão forte, tão intensa que ela teve um susto, um momento assim de estupor diante daquilo e acabou caindo da cadeira. E disse que parecia que nem era o susto que tinha derrubado ela, praticamente como se fosse uma força que a tivesse derrubado da cadeira, mas disse que a mãe dela não viu essa luz, só ela viu essa luz. E esse homem,
anos depois, décadas depois, aparece esse homem, um completo desconhecido, e dizia que sabia desse episódio da vida dela. E disse que aquela luz tinha aparecido para marcá-la, para marcar a Adriana. E não entrou em mais detalhes. Ela perguntou, mas como que o senhor sabe disso? E ele disse, eu só sei. E essa luz veio para marcar você. Apareceu para marcar você. E ela novamente não fez questionamentos. A conversa com ele era sempre assim. Ela simplesmente ouvia o que ele dizia e pronto. Ele era tão convincente, falava de uma maneira tão assim hipnótica que o clima era só de aceitação. Ela simplesmente ouvia, não questionava, e depois é que ela ia parar para pensar assim, meu Deus, por que eu não perguntei? Por que eu não insisti? Por que eu não tentei compreender melhor? Parece um homem desconhecido, fala um episódio da sua infância que só você sabe, e você pergunta como é que ele sabe disso, ele disse que só sabe e fica por isso, você não questiona, não fala mais nada. Enfim, era tudo, né? Como eu disse, a conversa com ele, esses episódios com ele eram sempre assim, nesse tom quase hipnótico, né? Era quase como se fosse um momento assim fora da convivência normal, como se fosse uma outra atmosfera, um outro clima completamente. Ela disse que ele, apesar de ser uma pessoa muito esquisita, ele causava uma boa impressão, tinha um astral muito bom, tinha uma energia muito boa, sempre falava com muito conhecimento de causa e inclusive era uma pessoa muito educada, um homem muito educado. Então, nessa mesma sexta, ela comentou com ele que tinha conhecido um grupo de moradores da região da Serra que diziam que havia pinturas rupestres, alguns registros de arte rupestre no alto da serra, em alguns paredões calcários, e que ela poderia fazer uma reportagem sobre isso. Alguns moradores de chácara que tinham contato, tinham acesso a essas pinturas rupestres, que tinham visto, que sabiam que existiam essas pinturas no alto da serra, e como ela era jornalista, a tinham sugerido que fizesse uma reportagem sobre esse tema. E ela aceitou fazer uma reportagem sobre esse tema, entrou em contato com a chefe dela, a chefe aprovou essa pauta e ela iria fazer essa reportagem. Convidou a equipe de TV e muita gente se voluntariou para fazer essa reportagem, porque seria uma excursão, uma grande excursão sobre um tema muito interessante, arte rupestre. E então ela falou para ele que iria fazer essa reportagem, ele achou interessante. Numa visita posterior, ela comunicou para ele que a reportagem seria feita num sábado pela manhã. 11 pessoas iriam fazer essa excursão junto com os moradores da chácara para falar sobre pinturas rupestres e que ele tinha perguntado se poderia participar e ela concordou. Então ele foi lá junto com a equipe, né? Entraram em carros, caminharam até um certo ponto. Era uma região assim que não era possível fazer todo o percurso de carro. Chegaram até um ribeirãozinho. A partir daquele ponto era só caminhando. E aí levaram água, comida, alimentos, pertences, redes para dormir, junto com esses moradores da região, esses chacareiros, que eram mais experientes, ajudaram a conduzir, e basicamente foram 6 horas subindo a serra. Ela disse que cansou muito, em alguns momentos ela quase que engateava, mas foram 6 horas subindo a serra. A viagem toda começou no sábado de manhã, e no final do dia, quando a noite chegou, eles ainda não tinham chegado ao local das pinturas, mas já estavam bem próximos. Então armaram redes nas árvores, ficaram com muito medo de serem devorados por algum animal da região, e o capitão Abelha armou a rede dele mais distante do resto da equipe. Ele simplesmente armou a rede dele, sacou algumas castanhas, comeu castanha, bebeu água da mochila dele, não aceitou alimentos das outras pessoas, dela, da Adriana, dos repórteres, enfim, e disse que não precisava, disse que se a gente só comesse castanha e bebesse água, já tinha tudo que era necessário para sobreviver, para o corpo humano sobreviver normalmente, e não precisava de mais nada. Era um cara assim meio esquisitão. E aí armou a rede dele, se deitou, colocou a mochila debaixo da cabeça e cruzou os braços em formato de X e simplesmente apagou. Parecia que ele nem estava lá, parecia que a alma tinha saído do corpo, enquanto o resto da equipe estava morrendo de medo de dormir e ser devorado por algum bicho.
e ficaram conversando. Eram amigos de trabalho, ficaram conversando até tarde da noite, mas ele logo adormeceu, dormiu, e chamaram por ele para que ele interagisse com o resto do grupo. Ele não respondia, ele estava a alguns metros de distância, uns 6 metros de distância. Ela foi até lá com um amigo, chegou na rede, ele estava dormindo naquela posição que eu descrevi, como se fosse uma múmia, balançou a rede, ele não se mexeu, ela achou muito esquisito, resolveu não tentar mais, voltou, continuou conversando com os amigos e tarde da noite foram dormir, até porque eles precisavam descansar. No dia seguinte, no amanhecer, caminharam mais um pouco, chegaram até as pinturas rupestres, fizeram a reportagem e ele, Capitão Abelha, se prontificou a falar sobre o assunto, como se fosse um paleontólogo. De novo, parecendo que tinha muito conhecimento de causa, propriedade para falar daquele tema. Ela até chegou a perguntar para ele se ele era formado em paleontologia, e ele simplesmente disse ao seu estilo que no lugar de onde ele vinha, na terra dele, essa ciência tinha um outro nome, e não deu mais detalhes, né? Ou seja, uma pessoa que tinha muito conhecimento sobre assuntos aparentemente assim acadêmicos, meio aleatórios, e não falava mais sobre o assunto, não dava muitas explicações e ficava por isso mesmo, né? E aí ele dizia com frequência que aquela serra, Palmas, era um lugar estratégico. E a Adriana pensava que ele estivesse falando da questão política. Pessoas que iam se mudar para aquele estado recém-criado, para aquela cidade, para aquela capital recém-criada, mudar de vida, construir estradas, rodovias, procurar emprego. Mas hoje ela entende que ele estava se referindo talvez a, sei lá, contatos com seres de outros mundos. Mas ele falava muito, você sabe, né? Serra é um lugar muito estratégico, Palmas é um lugar muito estratégico. E falava dos tais contatos, dos amigos que ele tinha lá no morro, quando ele passava o fim de semana na serra, no alto da serra, enfim. Passado alguns dias, e aliás, na volta dessa reportagem, quando eles desceram a serra de novo, mais uma vez ele recusou carona para ir para casa e disse que ia caminhando. E pronto, foram para casa, todo mundo, cada um foi para o seu lugar e pronto. Alguns dias depois ele aparece novamente, dessa vez para se despedir em definitivo. Disse que tinha muitos trabalhos para fazer, muitos levantamentos para fazer, como se fosse uma espécie de estudioso, e que realmente eles não iriam mais se ver. Mas disse que ela não se esquecesse da serra, que ela continuasse olhando para o alto do morro, que eventualmente ela poderia até ver luzes, que eventualmente ela até poderia, assim como ele, passar alguns dias, um fim de semana no alto da serra, fazer contatos, falar com os visitantes. E ela dizia tudo bem, certo. Ela sempre teve uma predisposição desde muito jovem a acreditar em vida fora da Terra, ela relata isso. E por isso talvez ela tenha se dado tão bem com esse desconhecido, essa sintonia. Ele meio que falava de contatos que aparentemente só poderiam ser de outro mundo, pelo que eu já relatei, pelo que ele falava. E disse isso para ela nesse último encontro, que ela não esquecesse da serra, que poderia olhar para os morros, ver as luzes, falar com os visitantes, fazer contatos e coisas do tipo. Então ele sumiu e nunca mais apareceu. Nunca mais entrou em contato com ela, nem nada. Foi como se fosse um evento que aconteceu durante alguns meses na vida dela, mas que ela nunca se esqueceu. As flores que ele deu para ela de presente, a mãe jogou fora um dia arrumando o quarto dela, pensou que era lixo, jogou fora. E curiosamente, quando a TV Comunicatins foi extinta e virou TV Palmas, nesse processo de extinção da TV, as gravações foram perdidas. As gravações das duas reportagens, com o Capitão Abelha se perderam. Então tudo que nós temos de acesso à informação sobre esse sujeito desconhecido é apenas um relato dela. E ela diz que acredita que realmente ele só poderia ser um sujeito de outro planeta, de outro mundo, né, de um outro universo, e que era uma pessoa boa e que de alguma forma a orientou, se sintonizou com ela, porque falava de seres de outros mundos e coisas do tipo, né? E então eles nunca mais se viram, eles nunca mais tiveram contato.
Ela fala hoje que isso é considerado por ela como um contato de quarto grau que ela teve. Ela se orgulha de falar isso. Diz que não é louca, que não inventou nada disso. Diz que tudo isso é real. E pelo que ela relata, foi uma experiência de dias, de meses, na verdade, que foram presenciados não só por ela, mas também por amigos dela de profissão. Então, no momento, no processo de extinção da TV, fez-se até um esforço, um centro de documentação para recuperar alguns conteúdos, mas muita coisa se perdeu, muitas gravações se perderam, entre as quais, convenientemente, né, curiosamente, as 2 reportagens com o Capitão Abelha. Mas ela jura que tudo isso é verdade, e como ela é uma pessoa que tem essa disposição, essa predisposição a acreditar em vida fora da Terra, ela acredita que até hoje ele deve estar por aí, os habitantes de outros planetas devem estar por aí. Bom, essa foi a história de hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links que contam melhor essa história. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aqui minha chave Pix. Colaborem, contribuem com o valor que vocês acharem melhor, para que eu me sinta incentivado a continuar produzindo vídeos aqui para o canal. Toda sexta-feira prometo que agora eu voltarei regularmente a produzir conteúdos. Estou preparando um vídeo com um assunto muito interessante, uma história muito boa, uma história realmente assim muito macabra, até muito assustadora, muito curiosa, que realmente desperta muita curiosidade. E vou postar sexta-feira, e a partir de sexta-feira pretendo, né, postar todas as sextas com regularidade. E peço novamente que vocês contribuam com os valores que vocês julgarem melhor, para ajudar aqui, né, a favorecer essa produção de conteúdo. É uma felicidade voltar a gravar vídeos, é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto muito de falar, de conversar e de contar essas histórias. E é isso, a gente se vê por aí, né, nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê por aí. Valeu!